Galerinha do GEAL! Chegou a hora da nossa evangelização e a gente começa agradecendo a Deus e a Jesus porque temos na nossa casa o Centro Espírita Miguel, um foco de luz que emana por toda a vizinhança. Agradecemos também, Senhor, porque nos reunimos aqui em família, pela presença de Jesus nos nossos lares e pela certeza de que estamos todos sendo muito amparados. Que possamos então assim começar a nossa reunião de hoje com essa evangelização tão grata e tão querida aos nossos corações. Abençoa a todos nós, Senhor, e fica conosco agora e sempre, graças a Deus. E agora, depois da prece, a gente vai ver o vídeo de uma história e depois eu retorno para comentar um pouquinho com vocês a respeito do que a gente aprendeu a partir dessa historinha. Até lá! Santificado seja o teu nome. O apostolado de Jesus foi uma constante santificação do nome de Deus. Por isso, o Mestre não se limitou a dizer: santificado seja o teu nome na oração dominical. Procurou ele mesmo louvar o Pai Celeste, distribuindo o contentamento e a paz com todos. Se ele quisesse, poderia ter permanecido isolado em algum lugar de sua predileção, para viver em pensamentos sublimes, glorificando o Todo-Poderoso com as suas meditações e com as suas preces. Mas o benfeitor divino sabia que a mais elevada maneira de santificar a eterna bondade é auxiliar os outros, para que os outros também compreendam que nosso Pai do céu vive interessado em nossa elevação e em nossa felicidade. Assim entendendo, Jesus amparou os velhos e as crianças, os necessitados e os doentes, os fracos e os sofredores, amando e ajudando sempre, santificando as suas relações com Deus, espalhou a esperança e a caridade na terra, enriquecendo os homens de fraternidade e alegria. Tudo o que vemos, tudo o que recebemos e sentimos, pertence a Deus, nosso Pai, que tudo engrandece e aperfeiçoa em nosso benefício. Por essa razão, devemos lembrar que estaremos santificando o nome de Deus sempre que estivermos realizando o melhor que possamos fazer. Oi, galerinha do GEAL! Gostaram da história? Viram o nosso tema de hoje? Santificado seja o vosso nome. É um pedacinho da oração dominical, onde a gente aprende a louvar, pedir e agradecer. Louvar a Deus é santificar seu nome que está em tudo que existe no universo, seu nome que existe em todas as coisas. Mas o que será santificar então? Santificar algo que é tão sagrado quanto Deus. Isso se deve à proximidade, à aproximação da gente com Deus. Santificar o nome de Deus é se aproximar dele. Deus está presente nas coisas mais simples, no bater de asas de uma libélula, no desabrochar de uma flor, na beleza das asas da borboleta, no céu sobre as nossas cabeças, em todo o universo. Mas Deus está principalmente dentro de nós mesmos. Ter a consciência de que Deus está aqui dentro da gente e que nós podemos transformar o mundo onde vivemos é santificá-lo. A vida é um motivo de santificar a Deus. A maternidade, a beleza do bebezinho que nasce,
a família em si. É nos nossos lares que Deus se faz presente. Aonde quer que a gente esteja reunidos, amando, tentando compreender uns aos outros, essa é a presença de Deus na nossa vida. Isso é santificar a Deus. O maior exemplo de santificação do nome de Deus foi Jesus. Jesus, um ser alegre, iluminado, que nos ensinou tanta coisa boa e que fez da sua vida um exemplo de amor. Curando, instruindo, ensinando, reerguendo a cada um do seu caminho. Santificar a Deus é agir como Jesus agiu conosco. Ele nos exemplificou de uma forma tão pura e tão sublime que até hoje nos serve de exemplo. Santificar a Deus é viver como Jesus viveu. E como é que as crianças santificam o nome de Deus? Santificam quando agem em família, auxiliando, sendo responsáveis, amorosos, estudiosos. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas principalmente compreendendo e amparando aqueles que estão ao nosso lado. Deus ajuda o homem, ajuda o ser através dos outros seres. Ele age através da gente. E age através da gente toda vez que a gente se coloca à disposição dessa tarefa de santificar o nome de Deus. Muito mais do que repetir uma prece, um Pai Nosso, que é lindo e é muito necessário. Santificar o nome de Deus é saber que nós podemos agir em seu nome, sendo bons, sendo amorosos, auxiliando, cuidando da casa, dividindo as tarefas, de acordo com a nossa idade e a nossa responsabilidade. A família é o lugar onde a gente primeiro precisa aprender a servir, a santificar a Deus, nos compreendendo uns aos outros e nos ajudando na tarefa da evangelização da gente mesmo. A gente evangeliza todo mundo que está em volta. O vovô, a vovó, a mamãe, o papai, os nossos irmãos. Uma família que santifica a Deus faz o evangelho no lar. E nesses momentos onde a família se reúne para pensar na presença de Deus e de Jesus nas nossas vidas, a gente procura ter algo de muito bom para falar para o outro. Algo de positivo. Algo que lembre aquela pessoa que convive com a gente de que Deus também está lá dentro dela. Já pensaram nisso? No quanto isso é importante? Porque Deus está em cada um de nós e se manifesta sempre que a gente auxilia, reergue e se felicita pela presença das pessoas na nossa vida. Santificar o nome de Deus, portanto, é ajudá-lo a fazer o bem para a humanidade inteira. Então, está pronto para ajudar você também? Um beijinho para você, para sua família e até a próxima evangelização. Tchau! Descobre
infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá no céu. Que choras, cantas, és bem mais que uma estrela cintilar. Alma debruça nas janelas do infinito, estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo teu voar. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa, e é um enorme prazer aqui estar com vocês. Reforçando os avisos dados anteriormente nesta transmissão, informamos que a Casa de Miguel tem agora, além das reuniões públicas no formato presencial, uma reunião pública no formato online, que é a nossa reunião das noites de sexta-feira, às 20 horas. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo na descrição deste vídeo, com o título Avisos do 100, maio 2023. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas, como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o jornal Ceaeiro de Miguel, cujo link
também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos nossos cursos doutrinários desenvolvidos pela casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. Tenha certeza de que o estudo é uma ferramenta maravilhosa para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento de um tema que gera bastante dúvidas e questionamentos em todos nós. O tema é a alma após a morte. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Fátima Queiroz. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas afirmações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação da noite de hoje. Não se esqueçam de darem um like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus e boas reflexões a todos. Do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Amanhã. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Diz o preguiçoso: amanhã farei. Exclama o fraco: amanhã terei forças. Assevera o delinquente: amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda em verdade a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia vive distante da glória do século. Alma sem coragem de avançar 100 passos não caminhará 20.000. O lavrador que perde a hora de semear não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque entre uma hora e outra podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propomos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra, em qualquer tempo, aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora surpreenderá amanhã, à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer sem delonga quanto deve ser feito a benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Deus, nosso Pai, no silêncio dessa prece,
Primeiro queremos te agradecer por todas as bênçãos diárias recebidas, mesmo aquelas que ainda não conseguimos reconhecer pela dificuldade que ainda nos encontramos em compreender teus desígnios para cada um de nós. Hoje estamos aqui, Senhor, buscando através das reflexões dessa noite compreender os ensinamentos deixados por teu Filho Jesus e que serão nos ofertados como explanação nessa noite. Auxilia-nos, Senhor, para que esses ensinamentos recaiam sobre nós em forma de fluidos salutares, refrigerando e confortando nossos pensamentos e corações. Por isso te pedimos a permissão para que possamos iniciar nessa reunião pública dessa noite através da tua bênção. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel e nessa noite nós iremos conversar um pouco sobre a alma após a morte. A referência principal é a do Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 3, que trata da volta da vida corpórea à vida espiritual. Essa pergunta, né, ela permeia a nossa vida e deixa eu me audiodescrever, né? Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros, curtos, estou com uma blusa preta com algumas estampas que nem estão aparecendo aqui no vídeo. Estou sentada sobre uma cadeira marrom, alta, e por trás de mim tem uma parede creme. Estou de óculos e vamos começar a nossa conversa. Então, como eu estava dizendo, essa é uma das perguntas, né, que nós sempre nos fazemos. Para onde vou? De onde venho? Por que existem diferenças entre as pessoas, porque algumas pessoas têm tudo e outras não. E a doutrina espírita, ela vai nos trazer conceitos muito importantes em relação a essas questões existenciais. A justiça divina, ela estabelece a imortalidade e o mesmo ponto de partida na criação de Deus para todos os espíritos. Então, isso já é uma forma de entendermos que a diferenciação que existe entre nós, ela não é aleatória. Existe um sentido, mas, por outro lado, esse entendimento de que todos nós partimos do mesmo ponto como espíritos, né, simples e ignorantes, e vamos traçando uma caminhada a cada reencarnação. E essa forma de viver, ela vai influenciar diretamente nas nossas experiências após a morte do corpo físico. Bem, então vamos começar aqui entendendo que nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. O espírito, ele, na literatura, ele é designado assim, sem uma forma definida, e
como uma chama, uma centelha, né? É assim que se atribui, né? Muitas vezes. O espírito é a essência do ser. É onde está arquivado todas as nossas lembranças, as nossas emoções, os nossos aprendizados ao longo de todas as nossas reencarnações e tudo que aprendemos ao longo da nossa vida, né? Desde lá a criação. Então, é a essência mais profunda do ser, né? O perispírito, ele também é chamado de corpo espiritual. Ele é semimaterial, ele, vamos dizer assim, é um molde, né? Serve de molde para o nosso corpo. Nele são gravadas as experiências que nós temos a cada reencarnação. E ele sobrevive no mundo espiritual depois da morte do corpo. E o corpo físico, que é um instrumento, enquanto encarnados, da manifestação do ser espiritual, né? Então, nós somos compostos, né, por essas 3 dimensões, né? A dimensão material, que é o corpo físico, que com a desencarnação, ele vai, então, que a gente chama de morrer, né? E o perispírito e o espírito, eles irão, então, para o mundo espiritual. Esses conceitos, eles são importantes, porque quando o corpo morre, né? A alma, que é o espírito encarnado, volta à condição de espírito. Então, essa é só para a gente relembrar, né, essa composição, para que a gente possa caminhando. Bem, nessa figura, eu coloquei aqui para exemplificar esse momento da desencarnação. Então, nós estamos vendo uma cama onde uma pessoa, um homem, está deitado. De um lado, encarnados, pessoas que parecem representar ali a família, e um homem de jaleco branco, que seria o seu médico. Do outro lado, nós temos formas mais transparentes que nos dá a entender que são os espíritos que estão ali assessorando nesse momento da desencarnação, dois né, indivíduos, né, e uma senhora numa cadeira com aquele que está na cama sobre o colo dela, dando a entender que ela está ali fazendo o consolo, a recepção daquele espírito nessa passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Então, a palavra desencarnação, ela vem nos chamar a atenção para essa quando nós deixamos o corpo de carne, né? Então, a encarnação é quando nós chegamos ao corpo de carne, o perispírito é vinculado ao corpo material, molécula a molécula. A desencarnação é esse desligamento do perispírito, molécula a molécula. Então, é a extinção do corpo físico, da vida orgânica e esse desprendimento do corpo perispiritual. Um conceito que nós também ouvimos assim com frequência é sobre a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo, que é experimentada de forma distinta pelos espíritos. Eu recomendo a leitura para quem quiser aprofundar esse tema
no livro Céu e Inferno, onde Kardec explica no capítulo 1 da segunda parte, é o passamento, que ele vai explicar com bastante simplicidade, com uma linguagem bem fácil da gente entender, esse momento desse passamento da vida material para a vida espiritual. Então, em relação à perturbação, ele diz o seguinte: na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos. A perturbação pode, pois, ser considerado o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. À proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. A vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara, desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesmo. Bem diverso é, contudo, esse despertar. Calmo para uns, acorda-lhes sensações deliciosas. Tétrico, aterrador e ansioso para outras, é qual horrendo pesadelo. Então, a causa principal da maior ou menor facilidade desse desprendimento é o estado moral da alma. Então, a afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria. Então, quanto mais nós estamos atrelados, né, aos gozos, às situações, né, em que a materialidade nos prende, mais difícil nós teremos esse desprendimento, né? Essa passagem vai ser mais lenta ou mais difícil, né? Então, isso assim começa então a nos chamar a atenção para a importância da gente viver uma vida voltada para essa realidade da vida material, né? A gente ouve com muita frequência as pessoas falarem: eu tenho tanto medo de morrer, né? Então é importante que a gente conheça, né, as comunicações dos espíritos que nos trazem a realidade do mundo espiritual. A morte é um processo natural, né? Nós vamos, essa é um destino para todos nós que estamos encarnados. Certamente nós vamos chegar a esse momento da morte. E quando a gente compreende que a vida espiritual é a nossa verdadeira vida, que nós estamos aqui temporariamente, é muito importante, nós devemos assim, ter um sentimento de muita gratidão, por piores que sejam aparentemente as experiências que nós estamos passando, mas a oportunidade da reencarnação, ela é uma oportunidade sublime, da generosidade de Deus em relação a nós. Mas também é importante que a gente entenda que é um momento
temporário na complexidade, na profundidade da nossa imortalidade. Então, nós reencarnamos e desencarnamos muitas vezes ao longo da nossa vida como espírito, que vai desde a nossa criação, até a nossa condição mais pura que nós um dia alcançaremos. Então, essa preparação para o momento da morte, no sentido assim de que a gente entenda como natural e procure usufruir o máximo possível das condições que nós temos a cada reencarnação, isso é extremamente importante para que a gente também comece a compreender essa temporariedade e assim valorizarmos até cada instante que nós temos aqui nesse momento na vida atual. Bem, fiz uma síntese assim da questão 150 do Livro dos Espíritos, para a gente entender que a alma conserva a sua individualidade depois da morte. Então, quem eu sou hoje, eu vou continuar levando essa forma de entender, de pensar as emoções, o que eu valorizo hoje. É claro que ao chegar ao mundo espiritual, variando, obviamente, de espírito para espírito, nós vamos ter uma maior ou uma menor compreensão, pelo menos inicialmente, do que está acontecendo conosco. Isso também nem para todos os espíritos se dá de uma forma imediata. Muitas vezes quando a gente está encarnado, vou voltar aqui um pouquinho, há um embaçamento das lembranças de outras encarnações, então a gente não tem assim uma visão clara do que aconteceu conosco em outros momentos, E aí, mas quando nós voltamos à vida espiritual, muitas vezes nós vamos lembrando da nossa essência, assim, de situações que nós já vivemos antes. Nós temos a possibilidade, em maior ou menor tempo, de reencontrar espíritos que nos foram queridos, que vêm assim nos envolver nesses momentos. E então nós vamos paulatinamente recobrando essa essência que é maior do que a nossa vida atual, E vamos percebendo que estamos numa condição diferente. Isso não é igual para todos também, porque às vezes a gente ouve relatos de espíritos, até nas reuniões mediúnicas, que eles ainda não perceberam que estão desencarnados. Então, às vezes chegam dizendo que eu estou lá na minha casa e não percebe, ninguém fala mais comigo, até entristecidos, porque acham que não estão mais recebendo a atenção dos seus queridos, E isso demonstra, assim, que aquele espírito ainda não percebeu o momento da sua desencarnação, porque ele se vê perispiritualmente e, para às vezes, não fica tão claro que aquele não é mais o corpo físico, Então, é importante, assim, a gente entender que nós não ficaremos num sono eterno, profundo, como existe, assim, um pouco dessa fantasia, O despertamento no plano espiritual, ele vai nos trazer essa, como eu já falei antes, paulatino, diferenciado para cada pessoa, para cada indivíduo, essa consciência da sua individualidade, Então, isso é uma questão, assim, um conceito também muito importante. Então, vamos comentar um pouco sobre a reintegração e adaptação do espírito
na vida espiritual, no plano espiritual. Essa reintegração, ela também vai variar, né? Então, quando a gente compreende desde sempre que nós vamos retornar para o mundo espiritual, que lá é o nosso lugar, que temos uma experiência temporária na reencarnação para um aprendizado, para uma evolução, a gente também aprende no plano espiritual, mas as experiências na matéria, elas são importantes para nossa evolução. Esse entendimento, ele vai nos auxiliar nessa reintegração, nessa adaptação. Vamos trazer um pouquinho, assim, né? Um pouquinho do que a arte, né, nos ajuda a compreender. Para quem já viu o filme Nosso Lar, para quem não viu, eu sugiro que veja. Eu acho que é um filme que traz, assim, umas informações interessantes, né, para que a gente possa ir compreendendo algumas coisas, para quem ainda não tem, né, vivência, assim, desses estudos. Ali a gente vê primeiro, o André Luiz era alguém muito voltado para as questões da matéria, né? Então, muito apegado ainda à questão dos vícios, e aí ele vai para um local que a gente chamaria de umbral, onde os pensamentos ainda estavam muito ligados às questões da matéria, às perturbações relacionadas à questão da materialidade. E aí, quando ele lembra, né, da prece e ele começa a emitir um tipo de vibração diferente, ele tem a oportunidade de ser socorrido e levado para um local de tratamento, e depois de um período ele começa então a se colocar com a possibilidade de colaborar. E aí a gente vai ver no filme, sem antecipar para quem ainda não viu, como esse processo de adaptação dele vai exigir dele, né, uma humildade, uma nova forma de pensar e de se comportar, né, desligado das vaidades, né, das concepções e até das conquistas materiais que ele tinha feito aqui no plano material, né? Então, quando a gente está afastado, né, desse corpo físico, né, quando a gente está desprendido, né, nós vamos então ter a possibilidade de estarmos em contato com aqueles que nós nos afinizamos moralmente. Então, a nossa moralidade, a nossa forma de agir, de pensar, ela vai nos direcionar para determinadas, vamos dizer assim, localidades, né, para grupos afins. E isso não como é que eu vou dizer, para sempre, né? Como a gente tem algumas religiões, tem a ideia do céu, do inferno e do purgatório. Para a doutrina espírita, isso são concepções da nossa moralidade e da nossa vivência íntima. Então, não existem locais circunscritos, existem agrupamentos por afinidade. Então, é importante que a gente tenha essa consciência da desencarnação, porque isso vai e está sempre assim buscando a nossa melhoria íntima, né, a nossa melhor condição, né, de vida já na matéria, né, porque ao desencarnar, muitas vezes o espírito ainda fica muito vinculado aos vícios, né, às situações em que aos ambientes que frequentavam, né. Então, essa percepção de que o momento da matéria é um momento temporário, ela vai auxiliar ou prejudicar nessa reintegração e adaptação. Nessas oportunidades, né, nós vamos
perceber que existe um processo educativo que nós precisamos fazer no sentido de entendimento, né, dessa vida espiritual, né? Então, os condicionamentos, os hábitos, as características, outras que marcaram a vivência no plano físico e também a forma como ocorreu a desencarnação, exerce poderoso efeito na mente e nos atos do desencarnado, né? Daí a necessidade da gente preparar para a morte do corpo físico, né? Que cedo ou tarde ele chegará. Então, essa vivência na vida espiritual, ela será em grande parte baseada nessa preparação que nós vamos ter ao longo da vida atual para esse momento que um dia chegará. Bem, então, concluindo o nosso estudo de hoje, eu trouxe essa frase do Confúcio, né? Aprende a viver bem e bem saberás morrer. Como nós já comentamos anteriormente, né? Então, precisamos superar o receio de pensar sobre a realidade da morte. Não como algo a ser esperado contemplativamente, não é essa a ideia, ao contrário, né? Aproveitando os momentos da reencarnação, as oportunidades que nos surgem para o nosso aprimoramento, né? Intelectual, moral, espiritual, para que a gente possa, então, entender que tudo que nós fazemos enquanto encarnados interferirá grandemente na nossa condição enquanto espíritos, né? E quando a gente fala de viver bem, né, a gente está falando de um viver bem num sentido ético, no sentido da moralidade que Jesus nos trouxe, né, com os seus ensinamentos, com seus exemplos, né, enquanto esteve aqui encarnado, e que os evangelistas nos trazem, né? O Evangelho de Jesus é o nosso guia, é o nosso farol, para que a gente possa avaliar, né, se a nossa conduta é ética, é justa, está vinculada à bondade, à generosidade. E Jesus traz a sua amorosidade em todas as relações que ele tinha. Então, viver bem é estar consciente de que Jesus é o nosso modelo. Nós não precisamos viver apartados do mundo, nós estamos no mundo e vivemos no mundo. Então, as experiências, nós não precisamos ficar orando o dia inteiro. Para os que querem ficar orando o dia inteiro, ok, mas a gente pode, né, fazer muitas coisas, mas sempre tendo em mente de que a gente precisa fazer da nossa encarnação uma encarnação de utilidade, né, para a nossa vivência espiritual, para o nosso aprimoramento espiritual. E assim a gente torna digna, né, a nossa vida. Para isso a gente não precisa ter um aspecto sombrio, lúgubre. Podemos ser alegres, podemos compartilhar com as nossas famílias, com os nossos amigos, dos bons momentos, mas também cuidar, né? Cuidar do nosso íntimo, cuidar da nossa espiritualidade. E assim a gente vai saber morrer. Nós morremos como vivemos. Essa é uma questão muito importante para nós encerrarmos a nossa reflexão da noite de hoje. Eu deixo um abraço fraterno para todos. Boa noite. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que envolvem os trabalhos da casa, que acolhe e acalenta os nossos corações.
Agradecemos pela oportunidade dessa reunião da noite de hoje. Temos a certeza que cada lar foi visitado, foi beneficiado com essas energias, com esses fluidos maravilhosos que envolvem a cada um de nós pela vinculação do pensamento e da harmonia íntima com a casa espírita, com a espiritualidade que lá atua. Agradecemos pelas reflexões que tivemos, pela inspiração para o estudo e esperamos que cada um de nós possa refletir sobre a realidade da vida material como preparação para uma vida espiritual, para uma evolução aliada aos ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores. Assim agradecemos pela oportunidade da noite de hoje e pedimos por todos aqueles irmãos que não têm ainda quem peça por eles, que estão em aflição, que estão num corpo físico doente, que possam ter a fé e a confiança de que não estão sozinhos, que estão sempre amparados por Deus e pelos seus amigos espirituais. Que assim seja, Senhor, e agradecemos a Deus por tudo que temos recebido.